correr muito, em ritmo alucinante, perseguindo prêmios, recordes, fama, história. Esse cenário atual do mundo das maratonas começou a tomar forma com pés brasileiros. Quem vê Ronaldo da Costa assim, numa corredinha despretensiosa em Brasília, nem imagina do que ele foi capaz. Quando chegou para disputar a Maratona de Berlim, em 98, a melhor marca da distância estava estagnada havia 10 anos. Era assunto chato. Até que, no meio do percurso, Ronaldo recebeu a surpreendente notícia de que poderia estabelecer um novo recorde mundial. Eu pensei assim durante a maratona, faltando uns 4, 5 quilômetros. Se eu bater o recorde mundial com a marca legal, eu vou fazer uma coisa diferente, viria uma estrela lá. E a estrela brilhou, graças a Deus. Dali em diante, tudo mudou. A corrida de 42 quilômetros e 195 metros, um dos eventos mais tradicionais e simbólicos do esporte, mergulhou em um período de esplendor técnico. Desde que Ronaldo alcançou o posto de melhor maratonista do mundo, o recorde da prova foi despencando ano após ano, num ritmo 4 vezes mais rápido do que entre as décadas de 70 e 90. O melhor tempo da corrida desabou em média 26 segundos a cada novo recorde. É muita coisa. O último da lista foi o queniano Dennis Kimeto. No final de setembro, também em Berlim, ele se tornou o primeiro homem a completar uma maratona em menos de 2 horas e 3 minutos. Até quem vive de corrida ficou boquiaberto com o resultado. Sempre vem queniano quebrando recorde em cima de recorde, então a gente não sabe até onde vai parar isso. A explicação para esse progresso passa muito pelo talento de corredores como Kimeto e seus compatriotas. Das 100 melhores performances da história das maratonas, 59 são de quenianos. Cientistas já descobriram que os segredos desse sucesso começam nessa região, o Rift Valley, onde se espalha a tribo dos Kalenjin. Eles representam 12% da população do país e quase 80% dos melhores atletas. Estudos indicam que os Kalenjin desenvolveram uma adaptação genética ao longo da história. Pernas compridas e bem finas na extremidade, equipadas com um calcanhar de Aquiles longo e elástico. Uma combinação que permite correr mais, gastando pouca energia. É o que os especialistas chamam de economia de corrida. O que significa isso? Eles fazem muito menos esforço para correr. E esses corredores conseguem correr a velocidades muito maiores, gastando muito menos energia. Talentos, claro, contam muito. E eles só chegam nas maratonas porque as provas se tornaram eventos atraentes, que enchem o bolso de quem corre bem. A premiação em corridas de rua mais do que dobrou nos últimos 15 anos, enquanto o valor dos prêmios pagos em competições de pista decaiu no mesmo período. Esse fator econômico influencia até a faixa etária dos corredores. No passado, maratonas eram redutos de atletas mais velhos, que já haviam se aposentado das provas de pista no atletismo. Hoje, o cenário é bem diferente. A média de idade entre os 100 melhores maratonistas do mundo caiu quase 1 ano na última década. Não é pouca coisa. A paisagem das provas já é diferente. Na década de 80 eu corri 12 maratonas. A gente via, por exemplo, que muita gente corria, pouca gente corria rua. Hoje tem muita gente. Gente nova e também esperta, que aprendeu 2 ensinamentos fundamentais para conseguir boas marcas na maratona. O primeiro deles, escolher os melhores percursos. As 40 marcas mais rápidas da história foram obtidas em apenas 5 provas: Berlim, Frankfurt, Roterdã, Londres, Chicago e Dubai. O fator que une essas corridas é o traçado, plano, sem grandes elevações. Isso muda a vida do atleta. O outro fator decisivo aparece nos termômetros. É preciso fugir do calor. Pesquisa francesa, que analisou o desempenho de quase 2 milhões de maratonistas, mostrou que eles conseguem melhores marcas quando as temperaturas estão entre 6 e 3 graus Celsius. Um pouco de frio é ótimo. Facilita porque cria-se o gradiente ideal para a perda de calor. O que é isso? A diferença ideal de temperatura entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Condições adequadas ajudam e bons parceiros de corrida também. Hoje, os corredores conhecidos como coelhos são muito valorizados. Eles são aqueles atletas que correm na frente do pelotão apenas por um período da prova, puxando o ritmo. Quando está correndo, além do cansaço, o corredor precisa vencer a resistência do ar. Se correr atrás de um desses coelhos, essa resistência diminui. Caso passe 40 km protegido do ar, por exemplo, um maratonista pode melhorar 1 minuto e 40 segundos no tempo final em relação ao que conseguiria se estivesse sozinho.
Quando a gente passa a falar de minutos, dentro de uma maratona é muito tempo, né? Por tudo isso, nada indica que os recordes vão parar de cair. Especialistas já acreditam ser possível vermos um homem correndo a maratona abaixo de 2 horas, uma barreira tida no passado como intransponível. Com base em resultados desde os anos 30, pesquisadores americanos estimam que essa marca pode ser batida já na próxima década, a partir de 2021. Ou seja, a quebra de recordes que Ronaldo lançou ainda não saiu de moda. A era de ouro da maratona está longe de acabar.